Olá, pessoal. Vamos agora dar início à segunda palestra, que vai ser sobre proteômica, ministrada pela mestra Verônica Feijoli Santiago. A mestra Verônica Feijoli Santiago é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, possui mestrado pelo Programa de Ciências Morfofuncionais do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, atuando na análise do perfil de glicosilação de proteínas plasmáticas na recrudescência durante a malária gestacional. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Eu gostaria de agradecer o convite da comissão por ministrar essa palestra. Antes de começar, eu queria só contar como eu caí nesse mundo da proteômica. Porque quando no meu mestrado, eu comecei a fazer uma análise comparando leveduras com modificações no proteassomo, só que a gente não tinha expertise em proteômica, né? Eu fiz uma disciplina na época do professor Giuseppe, né, que atualmente é meu orientador, e eu achei muito interessante entender, mais para frente, né? Entender como é que acontece, como é que analisa esse dado. Porque uma coisa é você ter o expertise de como prepara uma amostra, de como analisa o dado, porque vocês vão ver que é basicamente tabelas com milhares de colunas. Então, eu tive essa dificuldade de entender o que eu estava, de fato, analisando, sem ter um suporte de um especialista, e me deu essa vontade de entender realmente todas essas etapas de processamento e análise, né? Então, hoje eu vou falar sobre a parte de proteômica, princípios e aplicações. Como foi falado, eu sou do Laboratório de Glicoproteômica, coordenado pelo professor Giuseppe Pamisano. Alguém já ouviu falar de proteômica aqui? Sabe o que é? Já, né? Bom, mas, basicamente, a proteômica é descrita como um estudo do proteoma, né? Da alteração das proteínas, né, de um determinado proteoma e na célula, no tecido, no organismo, em um determinado espaço de tempo. Né? Na verdade, tempo e espaço. Né? Porque a gente sabe que as proteínas elas são dinâmicas. Dependendo do estímulo, um grupo de proteínas vai estar mais ou menos abundante naquele momento. Então, a proteômica ela estuda essa dinâmica ao longo do tempo. E o proteoma é descrito como um conjunto de proteínas, né, presentes em células, tecidos e organismos. As proteínas elas têm um papel importantíssimo nos organismos, né? Elas participam de diversos processos metabólicos e não só a função da proteína ela altera de acordo com o estímulo, mas também de acordo com interação com outras proteínas, modificações pós-traducionais. Eu esqueci de comentar, mas se alguém tiver qualquer dúvida, pode me interromper, tá bom? Porque eu acho que fica mais dinâmico assim, não fico falando sozinha aqui no monólogo. Então, a proteômica ela é essa técnica, essa ferramenta maravilhosa que analisa todo esse conjunto de dados. Mas eu já digo que mais do que a proteômica, a bioinformática também auxilia muito na gente. Eu sou totalmente assim. Eu amo a bioinformática porque facilita muito. Como a gente tem um conjunto de dados muito grande, muita informação para analisar, fazer isso manualmente é terrível. Então, eu sou apaixonada pela bioinformática, apesar de eu não ser uma especialista em escrever script, etc. No geral, a proteômica ela investiga, por exemplo, quando e onde as proteínas são expressas, qual é a taxa de produção, qual é a taxa de degradação e abundância dessas proteínas naquele local específico, como as proteínas elas são modificadas. Então, por exemplo, no meu projeto eu analiso as proteínas glicosiladas, né, na malária gestacional. A glicosilação, basicamente, é uma adição de açúcares, né, de glicanos, na proteína. E essa modificação ela tem um papel importantíssimo na estabilidade, na solubilidade das proteínas e na função. Né? Então, a proteômica ela também possibilita da gente analisar essas modificações. A fosforilação
várias proteínas podem ser fosforiladas e essas fosforilações alteram, ativam uma proteína ou induzem a fosforilação de outras, né, em cascatas de fosforilação. Então, a proteômica ela auxilia na análise também dessas proteínas modificadas. Também tem a proteômica na verdade a gente chama de subproteoma, que é o proteoma de unidades subcelulares. Por exemplo, você quer ver o proteoma de uma organela específica, também você consegue utilizar, isolar aquela organela e fazer o processamento daquele dado, né, daquela amostra. A função da proteína no metabolismo. Como uma proteína, às vezes você já sabe uma proteína interessante que você quer ver naquela condição, você pode também monitorá-la, comparando sempre com o grupo controle, né? E como as proteínas interagem entre si. Às vezes, tem proteínas que vão fazer cross-link ou interagir fisicamente mesmo. Então, a proteômica também funciona nesse tipo de análise. Essa figura que eu estou mostrando agora, ela resume tudo isso que eu falei. A proteômica, ela consegue estudar a localização das proteínas, a abundância e o turnover, que seria essa reciclagem, né, esse ciclo, né, de degradação e síntese das proteínas, as modificações pós-traducionais, como eu falei, né, fosforilação, glicosilação, a atividade das proteínas também é vista, e a interação proteína-proteína. Então, tudo isso e muito mais você pode ver vindo para o mundo da proteômica, né, estudando. E quais são as aplicações? Bom, baseado no que eu falei anteriormente, a gente pode aplicar a proteômica no estudo de modificações pós-traducionais. Eu acho que não está. Tá, não vai pegar. Mas no estudo de modificações pós-traducionais, como eu falei, fosforilação, glicosilação. Então, se você quiser ver, tem uma colega de laboratório que ela analisa, por exemplo, a arginilação, né, em infecção por Trypanosoma cruzi. Então, ela consegue ver como que a arginilação vai influenciar no metabolismo daquele parasita, né, como isso pode também interagir, pode influenciar na interação com o hospedeiro. Também a gente pode ver alteração nos níveis de proteína em uma determinada condição. Por exemplo, COVID. O nosso grupo publicou um artigo em 2020, no caso, né, 21 por aí, sobre... A gente conseguiu ver proteínas que são alteradas quando o indivíduo passa de hospitalizado para forma grave da doença. Então, a gente conseguiu ver proteínas plasmáticas que são de fase aguda, que estão muito mais alteradas que uma condição aguda normal, que pode ser usada como, aí já entra no terceiro ponto, identificação de biomarcadores. Essa palavra ela é mágica quando a gente estuda a doença, né? O nosso interesse sempre de buscar biomarcadores de diagnóstico, prognóstico, preditivos, é o ponto-chave de quando você estuda uma doença. E a proteômica, ela vai chegar nesse ponto. Então, assim, antes de você chegar numa validação de uma proteína-alvo por Western blotting, você pode fazer uma proteômica de descoberta, olhar todas as proteínas daquela condição e identificar quais proteínas têm potenciais e estão relacionadas, de fato, com aquela doença. Bom, então, dentro das aplicações, tem esse trabalho também que foi desenvolvido pelo meu grupo, que fez um ensaio de análise do fluido lacrimal, utilizando uma membraninha como se fosse como é que eu posso dizer? Como se fosse um papel filtro, sabe? Nada invasivo. Coletado o fluido lacrimal de bebês que foram expostos ao vírus da Zika durante a gestação. Uns desenvolveram síndrome congênita e outros não. Através desse método nada invasivo, foi feita a análise das células, né, também epiteliais do olho e desse fluido, para ver as proteínas que podem estar associadas a essa síndrome congênita associada ao Zika vírus. E aí, a gente pode ver nessas figuras que várias análises de bioinformática foram feitas. Então, sempre um workflow básico de proteômica, você tem que ter a condição que você quer e o grupo controle para ela, para você comparar, de fato, ter um baseline daquela condição. E também a gente sempre utiliza enzimas que vão degradar as proteínas em peptídeos para serem analisados por espectrometria de massas. E aí, com esses resultados que saem do espectrômetro,
Você pode fazer uma análise de bioinformática, ver quais aquelas que apresentam significância estatística e que aí vão te indicar quais são os possíveis alvos, né, as proteínas mais relevantes dessa análise. E você pode fazer uma validação utilizando técnicas de Western blotting, ELISA, histologia, né, enfim, várias técnicas que podem auxiliar na validação desses dados. Então, nesse trabalho foi feita uma identificação de proteínas diretamente associadas à infecção do Zika vírus e à exposição desses bebês com síndrome congênita. Bom, esse workflow aqui é do meu trabalho, meu primeiro artigo que eu estou submetendo da minha tese, né, que eu faço uma análise do proteoma plasmático de camundongo e também de amostras humanas, né, de grávidas infectadas por malária lá da nossa região endêmica, que é o Acre. Então, esse workflow básico, eu infecto primeiro as fêmeas, depois eu faço um tratamento para diminuir a parasitemia, depois a parasitemia volta e ela é controlada pelo resposta imune do animal, e aí depois de um longo período sem infecção, eu faço acasalamento. Algumas fêmeas elas podem ter o retorno de parasitemia, que é a recrudescência, outras não. Essas que não tiveram retorno, mas estavam previamente infectadas, eu comparei com as amostras humanas, né, de mulheres grávidas que foram infectadas ao longo da gestação, foram tratadas, só que mesmo depois delas estarem, que elas foram submetidas ao parto, a placenta ela tinha indícios do parasita, e algumas crianças também nasceram com baixo peso, com vários problemas associados à infecção, e nesse trabalho a gente conseguiu mapear diversas proteínas do sistema do complemento que estavam muito mais alteradas na infecção do que no grupo não infectado, né? E então a proteômica ela ajuda a gente a mapear essas proteínas e talvez ter mais informações a respeito do que pode levar ao desfecho negativo da doença. As principais técnicas que envolvem a proteômica, a gente começa com técnicas bem, digamos assim, básicas, que são, quando eu digo básica, talvez menos complexas do que a espectrometria de massas, tá? Mas elas também são muito importantes. Tem um gel SDS-PAGE comum, que você separa as proteínas por tamanho. Tem esse gel 2D, que é 2 dimensões. A primeira dimensão você separa pelo ponto isoelétrico da proteína, então você separa horizontalmente, e na segunda dimensão é separado pela massa da proteína. Então, nesse jeito aqui, esse é muito legal, que a gente consegue ver isoformas, consegue separar isoformas, consegue ver uma proteína, às vezes a mesma proteína, só que uma versão dela sem modificação e a outra, por exemplo, com fosforilação. Então, o gel 2D permite fazer essa separação, então você recorta cada pontinho preto desse e faz uma digestão por tripsina, que eu vou explicar mais para frente. E aí, a gente às vezes se engana, né? Quando olha um gel desse, esse gel ainda tem muita informação, mas no meu mestrado eu fiz um gel que eu falava, nossa, quase não tinha ponta. Eu falei, meu Deus, deve ter 10 proteínas aqui, né? Um spot pequenininho desse, às vezes tem mais de 20 proteínas. Então, a gente se engana quando vê um ponto muito pequeno, achando que tem pouca proteína ali. Mas se a gente recortar, sabendo mais ou menos a altura de interesse, ou se a gente quiser digerir tudo, pode recortar todos esses pontos, e fazer uma digestão por tripsina. Outra técnica que a gente também utiliza muito é a do Western blotting. O Western blotting a gente chama de proteômica de alvo, porque a gente já sabe a proteína que a gente quer identificar. Esse primeiro gel, à esquerda, não é proteômica de alvo, é proteômica de fase de discovery, fase de descoberta. Você quer saber quais são aquelas proteínas. Então, você pode fazer um gel para o seu grupo infectado e um gel com as amostras de grupo controle, por exemplo. E aí comparar um com o outro, né? Em cada gel você bota uma amostra. Então, assim, no meu mestrado eu trabalhei com géis grandes, né? Trabalhoso demais. Você demora 3, 4 dias para poder processar o gel, né? Fazer, correr e tudo mais. E mais uns 2, 3 dias para poder digerir as proteínas, deixá-las prontas para análise por espectrometria de massas. Então, você vai uma semana com o gel 2D.
E o Western blot é quando você já sabe a proteína que você quer ver. Eu quero ver, sei lá, AT1, não sei. Você vai usar o anticorpo de AT1 e marcar aquela proteína específica. Então, a gente tem um gel que mostra a proteômica de descoberta e um gel, a proteômica de alvo. Então, na espectrometria de massas, a gente tem essas duas ferramentas também. A gente tem a proteômica explorativa, que é essa de fase de descoberta, que a gente chama de... que pode ser tanto bottom-up como top-down. A bottom-up é quando... vou começar falando da top-down. A top-down é quando você tem proteínas de um organismo, seja ele parasita, célula, tecido. Você extrai as proteínas, pode separar por um gel ou por cromatografia, e você vai injetar no equipamento a proteína inteira. Claro que não podem ser proteínas muito grandes para entupir o espectrômetro, né? Porque ele é muito sensível, é coisa de nanofluxo, então é muito sensível. Então, você analisa a proteína inteira. Nesse tipo de técnica, você consegue quantificar aquela proteína, mas também você consegue analisar modificações pós-traducionais. Quero ver glicosilação da proteína inteira? Consigo ver. A proteína ela vai ser quebrada no próprio equipamento, vai ser fragmentada em peptídeos no próprio equipamento. Não pode ser proteína muito grande, como eu falei, né? E para proteínas muito grandes, a gente precisa da técnica de bottom-up. Bottom-up é de baixo para cima. Então, a célula ou o tecido, a gente extrai a proteína daquele material. As proteínas, ao serem extraídas, elas vão ser digeridas, ou seja, quebradas em peptídeos pela enzima. A principal enzima utilizada é a tripsina, e a tripsina ela tem sítios específicos, ela não cliva em qualquer lugar. Ela cliva após resíduos de lisina ou arginina, ou seja, resíduos de aminoácidos básicos, exceto quando tem uma prolina depois. Mas ela vai cortar. Então, você consegue depois sequenciar essa proteína, porque todos aqueles peptídeos que foram quebrados das milhares de proteínas que você tem na sua amostra, esses peptídeos vão ser injetados no espectrômetro, e aí você consegue fazer quantificação, você também consegue ver modificações pós-traducionais, e você consegue identificar essas proteínas, certo? Claro que para a modificação você precisa, dependendo se sua amostra for muito complexa, os peptídeos modificados eles são menos abundantes. Então, você imagina, vamos imaginar uma situação assim, você está no metrô da Sé, horário de pico. Todas as pessoas são proteínas, ou peptídeos no caso. E vamos supor que você quer escolher somente as pessoas com camisa azul. Essas pessoas com camisa azul são seus peptídeos modificados. Então, você precisa de alguma técnica para poder pescar exatamente aqueles peptídeos. Porque se todo mundo for entrar no equipamento, aquelas pessoas de azul que são minoria, elas não vão ser identificadas. As pessoas que não estão de azul são maioria, né? Então, o peptídeo modificado, ele é como se fosse isso, uma minoria dentro de um vagão dali do metrô da Sé, horário de pico. Então, essas técnicas para você analisar peptídeo modificado, glicosilado, fosforilado, você precisa enriquecer a sua amostra, pescar esses peptídeos modificados para poder analisar. Mas essa técnica de tanto top-down como bottom-up, elas podem ser aplicadas para proteínas que você não conhece, mas também a gente tem o target proteomics. Eu quero ver uma proteína específica e eu quero usar espectrometria de massas. Eu não quero usar o Western blot, eu quero primeiro ver por espectrometria de massas. Você pode pegar as informações daquela proteína. Quais informações? Sequência dela. Cada peptídeo, a espectrometria de massas, ela se baseia na massa-carga dos aminoácidos. Né? Então, ele vai pegar, graças a Deus, a bioinformática ajuda a gente a ter uma biblioteca de todas as massa-cargas de todos os peptídeos de um organismo, por exemplo, e você pode mapear aqueles peptídeos que são únicos daquela proteína, daquele organismo. Então, se eu quero ver, por exemplo, uma enzima da via glicolítica, eu vou pegar aquela proteína, vou olhar os peptídeos dela, vou pegar todas as massas carga desses peptídeos, principalmente os únicos, e vou dizer para o equipamento, eu quero que você pegue essas massa cargas
específicas. Aí ele vai ter, o próprio equipamento vai ter uma seleção. Toda vez que ele chega, que ele identificar aquela massa carga, ele vai pegar aquele íon e vai selecionar. Então, também pela espectrometria de massas, você consegue fazer uma proteômica de alvo. Então, o workflow básico envolve 3 etapas: preparo de amostras, espectrometria de massas, que é o processamento da amostra no equipamento, e a análise de dados. Bom, eu sei fazer a primeira e a terceira etapa, porque o espectrômetro de massas é um equipamento, além de ser muito caro, não é qualquer lugar, não é qualquer pessoa que consegue ter acesso. Então, lá no ICB, a gente tem uma facility, né, que é o Cefap, o Biomass, e lá eles têm um equipamento que faz. Então, eu preparo a amostra, mando para eles só botam no equipamento, o dado que sai do equipamento eu boto no software e analiso. O muito importante a gente tomar cuidado no primeiro passo, que é o preparo da amostra. Se você bota uma amostra de qualidade ruim, o que seria de qualidade ruim? Vamos supor que você não teve o cuidado de prender o cabelo, de botar luva enquanto você está preparando essa amostra, você só vai ver queratina, porque as nossas proteínas também podem contaminar a amostra. Então, a gente tem que ter todo o cuidado na hora de preparar, a gente tem que remover os sais da amostra, porque o sal, ele ioniza junto com essa amostra. Então, o espectrômetro de massa, ele vê o quê? Ele vê íons. Então, você precisa tomar cuidado para remover esses sais, para eles não ionizarem, porque como eles não têm maioria, o equipamento só vai ver o quê? Íon de sal. A sua amostra vai desaparecer. Entendeu? Detergente, Deus me perdoe, o equipamento até para. Se você botar detergente, porque o detergente também vai ionizar. Então, e vai grudar nessa coluna do equipamento e nunca mais vai soltar. Então, é outro problema. Então, o preparo da amostra é a etapa mais importante. Uma amostra, para rodar no espectrômetro, ela não é barata. Ainda mais se a pessoa for preparar, né, a pessoa da facility. Então, enfim, se você não prepara, você está jogando a amostra fora e está jogando também dinheiro fora, né? Então, é muito importante o preparo da amostra, né? O Giuseppe sempre fala, se você injeta lixo no equipamento, você vai analisar lixo. Não tem como você preparar a amostra de qualquer jeito, injetar no equipamento e querer ver um dado maravilhoso, né? Então, esse dado passo é muito importante. Aí, eu tenho uma foto, uma animação aqui, que mostra bem em detalhes esse processamento. Então, vamos supor que você tenha proteínas na forma nativa, né? Elas estão bem noveladas. E o objetivo que você tem na fase de preparo é pegar essa proteína e quebrá-la em peptídeos. Só que ela está novelada, né? Você tem que desanovelar. Então, a gente utiliza a ureia. A ureia é um desnaturante, então ela vai abrir a proteína, deixar ela na forma linear. E as pontes de sulfeto vão ser reduzidas com DTT, porque são as pontes de sulfeto uma das principais interações que permitem a estrutura intacta da proteína. Então, você incuba com DTT, que é um dos principais agentes sedutores, e aí, então, claro que antes de fazer isso, é importante você usar inibidor de protease, porque se você vamos supor que você tem uma célula, você quer lisar aquela célula e fazer o proteoma dela. Quando você lisar, romper a membrana, o tanto de protease que você vai ativar não está escrito no gibi. E aí, se você deixa aquelas proteases ativas, essas proteínas vão ser degradadas de uma forma que você não quer. Então, você sempre, antes de romper, inclua no seu tampão de lise inibidor de protease. Né? Tem um coquetelzinho de inibidor que é muito bom. E aí você pode incluir esse inibidor na etapa antes da lise. Oi? Então, tem um que, tipo assim, geralmente tem um reagente que é um coquetel de inibidores que ele vai inibir, não tripsina, né? Vai inibir... Não, ele vai inibir tripsina também, né? Todas as proteínas que clivam após resíduos, todas as proteases que clivam após resíduos hidrofóbicos, resíduos ácidos e resíduos básicos, ele vai estar inibindo. Então, geralmente tem uma pastilha que ela chama mini coquetel de protease. Esse nome, eu não lembro agora o nome
da empresa, mas é um frasquinho pequenininho que vem com umas pastilhas que você dissolve em água mesmo, né? Então, a gente utiliza esses inibidores de diversas proteases no tampão de Lise. E, geralmente, ele tem que estar uma vez diluído, nessa sua amostra já é suficiente. É importante eu falar aí, essa pergunta é muito boa, porque, assim, você pode me perguntar, se você vai botar inibidor de protease, não vai inibir a tripsina lá na frente? Não, a gente vai diluir esse inibidor antes de adicionar a tripsina para ela não ser afetada. Você tem mais uma pergunta? Oi? Perdão, desculpa. Ah, quando eu adiciono o beta-mercapto? Então, depois, então, exatamente. Ótima pergunta. Quando eu adiciono o beta-mercapto? O beta-mercapto é uma das opções de agente redutor que a gente tem. A gente tem DTT, tem TCEP e tem beta-mercapto. A gente pode ver assim. Vamos supor que você tem o seu tecido. Você vai adicionar o tampão de Lise e inibidor de protease. Você lisou aquele material e aí você vai quantificar aquelas proteínas. Quando você quantificar, vamos supor que você queira digerir 100 microgramas de proteína. Você vai pegar aqueles 100 microgramas, que já vai estar em ureia, né? E vai colocar o agente redutor. É logo após a ureia. Então, primeiro você usa a ureia para ela abrir a proteína. Depois você vem com o agente redutor, DTT, TCEP, para manter a proteína aberta, impedindo que as pontes de sulfeto sejam formadas, retornem, né? Mas o que de fato vai bloquear a ponte de sulfeto de retornar, porque é uma reação reversível, né? É justamente a adição de iodocetamida. A iodocetamida, ela vai alquilar todos os resíduos de cisteína reduzidos pelo agente redutor. Então, primeiro ponto, a proteína tem que estar linear, então você vai usar ureia ou outro desnaturante. Depois que a proteína estiver aberta, você vai reduzir as pontes de sulfeto com um agente redutor, DTT, TCEP, beta-mercapto. E após isso, você vem alquilando, bloqueando de vez. Uma vez que você bloqueia com iodocetamida essas cisteínas, a proteína não volta com a formação dela normal. Ela vai continuar aberta. E por que você precisa de proteína aberta? Para justamente vir com a tripsina para ser clivada. Então, a tripsina ela vai cortar todas as ligações peptídicas entre resíduos de lisina e arginina e outro aminoácido. Só prolina que não, né? Porque a tripsina não vai reconhecer aquele aminoácido, né? Quando tem a prolina do lado da lisina ou da arginina. E aí você tem esse conjunto de peptídeos, esses fragmentos de proteínas, né? Isso daqui, a gente faz, um ponto que eu esqueci de comentar lá no começo, a gente tem que manter um pH 7, próximo de 7, em todas as etapas. Então, a gente vai usar bicarbonato de amônio, o AMBIC. O bicarbonato de amônio, ele vai permitir que essa solução, a todos os passos, ela esteja tamponada, ela esteja no pH 7, que vai ser o ideal também para a tripsina trabalhar no futuro. Só que o bicarbonato de amônio, ele é um sal. E a gente sabe que sal vai ionizar no equipamento, você não vai ver essa amostra. Então, é importantíssimo a gente remover o sal presente numa etapa que a gente chama de desalting, remoção dos sais, né? Então, quando os peptídeos eles estão fora dessa solução de sal, ele vai ser acidificado com ácido trifluoroacético, que é o TFA. E por que eu tenho que acidificar os peptídeos? Nem todos os peptídeos eles são fáceis de ionizar. E você adicionando ele numa solução ácida, ele vai estar ionizável o suficiente para ter massa carga dentro do espectrômetro e ser analisado como um fragmento de proteína, né? E aí o mais legal é que a bioinformática vem salvar a minha vida novamente, porque, gente, sinceramente... Opa, deixa eu botar aqui. Não sei se é para ver, né? Mas esse monitorzinho que eu coloquei, o nosso resultado são esses picos, que são esses tracinhos. Eu vou mostrar uma figura mais para frente melhorada, mas cada tracinho desse é um pico
relativo a um íon daquela proteína. Antigamente, a gente fazia sequenciamento manual. A gente não, porque eu não cheguei nessa fase, graças a Deus, a bioinformática me salvou antes. Mas antes, todo o sequenciamento era feito manual. Então, a massa carga de, sei lá, 350. É o aminoácido X. Aí você tem que descontar da água. Era um horror você sequenciar peptídeo. Olhando pico por pico, imagina proteínas. Então, eu tenho um videozinho que eu vou mostrar para vocês como é que acontece a digestão da extração, né, de proteínas que estavam num gel. Eu acho que é melhor para ver, porque quando é em solução, é só líquido, né? O gel você vai vendo mudando de cor, você vai vendo todas as etapas. Então, eu preciso que vocês imaginem que você correu um gel, SDS Page, com as suas amostras. Essas amostras formaram bandas bonitinhas, né, no gel, e você cortou essas bandas para poder fazer a extração das proteínas. A proteína está grudada no gel, né? Está presa na malha daquele gel. Você não vai remover a proteína inteira. Você vai adicionar todos esses reagentes no tubinho para que a reação ocorra ainda dentro do gel, e depois você vai tirar os peptídeos de dentro do gel. Então, eu queria que alguém me ajudasse aqui a colocar o vídeo. Preciso do vídeo. Que aí eu vou narrando. É um vídeo rápido. Eu tenho tempo ainda? Ai, que bom. Gente, eu falo muito, vocês têm que me controlar, tá? Porque adoro uma prosa. Tá dando para entender até agora? Se tem alguma dúvida, tá tranquilo? Oi, pode falar, meu jovem. Sim. Ela é um uso geral ou são de proteínas específicas? Se sim, é feita em temperatura ambiente ou acima ou abaixo? Excelente pergunta. Meu Deus, qual é o seu nome, jovem? Giovanni, né? Giovanni, então, o Giovanni perguntou se a ureia ela é específica para um tipo de amostra ou é uso geral. Olha, assim, no nosso laboratório, ela é a principal, né? É o uso de agente desnaturante, mas tem outro também, que é o TAB, eu não vou lembrar agora o nome, mas é TEAB, eu esqueci. Mas, enfim, a ureia, ela é comumente utilizada para todo tipo de amostra. Então, se você trabalha com plasma, se você trabalha com tecido, parasita, geralmente a ureia, mas não é qualquer concentração, é 8 molar. É uma concentração altíssima. E se você usar ureia, um passo importantíssimo é a temperatura. Você não pode ultrapassar 30 graus, porque senão a ureia ela reage com a proteína, provocando uma modificação que é a carbamilação dessas proteínas. E essa carbamilação provocada pela ureia, quando você bota mais de 30 graus, vai modificar a identificação das proteínas lá no espectrômetro. Então, sim, se você trabalha com ureia, você não pode colocar mais de 30 graus. Eu vou mostrar no vídeo, o gel, ele não necessariamente tem esse problema, porque eu não vou botar a ureia no gel, porque o gel, a proteína ela já foi desnaturada com SDS lá no preparo da sua amostra, antes de botar no gel. Então, você botou SDS na sua amostra, que ela também é um detergente desnaturante. Claro que o SDS não fica na sua amostra quando você tira ela do gel, o SDS vai embora, né? Então, quando você prepara a amostra para digerir que veio de um gel, você não precisa colocar ureia. Então, você pode botar DTT a 56 graus, iodecetamida a 30 graus, tripsina a 37 graus, que é a temperatura ideal para ela. Agora, tem ureia na sua amostra, você pegou plasma, você não botou esse plasma no gel, vai ser ele líquido mesmo, precisa da ureia. Aí, se você bota ureia, você não pode aquecer mais do que 30 graus. Aí, a tripsina, o DTT, a iodecetamida, tudo vai estar a 30 graus. Entendeu? E outro ponto que eu já vou adiantar só a ureia está 8 molar lá no começo. Ela desnatura todas as proteínas, inclusive a tripsina. Então, o cuidado que a gente tem que ter está 8 molar no começo, antes de adicionar a tripsina, você tem que diluir essa ureia 10 vezes para ela chegar menos de 1 molar, para que a tripsina não seja afetada. Entendeu? Então, sempre vai ter... Você vai olhar um protocolo lá, vai estar assim, dilua a ureia 10 vezes antes de adicionar a tripsina.
Cheque o pH antes de adicionar a tripsina, porque a tripsina trabalha em... Não pode ter ureia para não desnaturar, né? Mais do que o molar. E o pH dela tem que estar próximo de 7. Então, a gente pega a tirinha de pH, checa o pH e tudo certo. Então, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele mostra justamente quando você fez o gel, você cortou a banda e botou a banda dentro do tubinho. Então, a gente vai ver essa... Pode dar play, por favor. Esse processo. Então, aí, a pessoa que fez o vídeo, ela, né? Então, a banda está inteira dentro do tubinho, está azulada por causa do comasse, né? E aí a gente vai lavar primeiro esse pedaço de gel com água miliquê, água ultra pura. E aí, depois que a gente adiciona água, a gente dá umas... Pode movimentar esse tubinho, por exemplo, ou com a própria pipeta, ou dar um vórtex no equipamento, né? Agitar mesmo, para poder lavar. Gente, eu não tenho muita experiência em gravar vídeos. E aí depois, deixa eu ver o que eu vou fazer depois. Eu vou tirar, acho que esse gel, isso mesmo, eu vou puxar o gel com a espátula de dentro do tubinho e vou botar numa superfície, que esse é aquele vidro que a gente geralmente corta o gel. Eu vou puxar com uma espátula a banda para poder, porque eu preciso cortar esse gel em fragmentos menores, aproximadamente 1 milímetro. É bem pequenininho. Eu vou cortar em quadradinhos menores, não pode ser muito pequeno para não esmagar o gel, mas são cortes mais ou menos do mesmo tamanho. Eu dividi o gel em 2 partes e fragmentei em quadradinhos. Tá vendo? E depois esses fragmentos, esses quadradinhos, eu vou voltar para dentro do tubo para poder fazer todas as etapas de digestão, né? Então, eu passo com a própria gilete mesmo para dentro do tubo. Esse tubo aí, ele é um tubo chamado low bind. Ele tem baixa taxa de adesão das proteínas na parede dele. Então, você tem menos perda, né? Olha, tá vendo os pedacinhos ali bem azulados? Eu faço isso para todas as amostras, né? Tem umas amostras que estão mais claras do que outras, porque às vezes tem menos proteína, né? Então, como as que corou menos. Então, eu faço isso para todo mundo, né? Então, essa é uma amostra real, não foi só para gravar o vídeo. Eu faço essa mesma coisa, corto, tal. As bandas podem ter tamanhos diferentes, né? Quando você corta ela do gel, mas o tamanho delas para dentro do tubo não pode ser muito pequenas, né? Então, eu faço o mesmo processo para essa amostra aí e boto no tubinho de volta. Essa quase não tem proteína, né? Porque eu fui cortando a mesma banda, por exemplo, imagina o seu gel inteiro, aquela banda grande, você pode cortar em diversos fragmentos, né? Para digerir separadamente, e lá no final você junta, se for da mesma proteína, mesma amostra, no caso. Ó, beleza, aí agora o que eu vou fazer? Eu coloco todas as amostras nesse rack para eu começar a lavar a solução com ambique. Lembra que eu falei que o pH da amostra é bom estar perto de 7? Então, esse ambique 10 milimolar, ele também já vai começar fazendo essa função. Então, eu pego, lavo, né, as amostras, não preciso deixar o ambique ali, eu posso descartando depois, então eu deixo momentaneamente. E interessante que essas próximas etapas eu vou começar a desnaturar o gel. Eu preciso remover todo o comasse, todo o pigmento azulado, para que isso não interfira no massas também. Então, eu vou usar acetonitrila para desidratar. E vocês vão ver que o gel de transparente ou azulado, ele vai ficando esbranquiçado. Então, essa etapa de desnaturação do gel é importante para a remoção da coloração azulada do comasse, né? Então, eu faço isso para todas as amostras. Então, gente, todo esse processo dura em torno de 3 dias, né? Então, eu faço o gel um dia, coro com comasse, depois, no dia seguinte, eu lavo, faço todo esse processamento. No segundo dia, o terceiro dia ainda é longo. Então, se você tem muita amostra, você sofre um pouquinho. Olha lá, você vendo? Ficou esbranquiçado na hora. E eu quero o quanto mais esbranquiçado, melhor. Né?
Então, eu sempre vou removendo e vou trocando por uma nova solução de acetonitrila, até ele ficar completamente branco. E ele vai ficar endurecido, como se fosse um cristal de sal grosso, sabe? Ele fica bem endurecido. E é importante garantir que eles vão estar completamente brancos. Então, repita 1, 2 vezes. Tem gente que deixa overnight, de um dia para o outro, em acetonitrila, para remover o máximo. Eu faço várias vezes, pelo menos umas 4 vezes eu faço, para poder garantir que vai ficar realmente branco. Aí eu vou dando vórtex. E agora eu vou usar uma solução de DTT para reduzir as proteínas dentro do gel ainda, né? E quando eu coloco o DTT, ele também está em bicarbonato de amônio, esse DTT, o gel vai voltando a ficar transparente, porque ele vai voltar a ficar hidratado, né? Então, o DTT, ele vai penetrar no gel e vai reduzir todas as pontes de sulfetos, uma vez que a proteína já está aberta por causa do SDS, né? E eu vou incubar a 56 graus num Thermomixer. Ali está 40, mas é 56 o normal, por 30 minutos. Depois eu vou remover as amostras do Thermomixer e vou remover também o DTT. Vou retirar o máximo possível esse DTT que está por fora, porque o que tinha que penetrar no gel já penetrou e o excesso você remove. E é importante remover esse excesso de DTT por quê? Porque agora a gente vai alquilar as proteínas. Vai pegar as pontes de sulfetos que estão reduzidas e vamos garantir que elas não vão ser refeitas, né? Então, adicionar essa eudecetamida, só que antes eu também vou fazer isso aí é eudecetamida também em ambique, né? E eu vou incubar, a eudecetamida, ela é sensível à luz, então você tem que deixar no escuro. Tem alguns protocolos que falam que você não precisa agitar, mas a gente gosta de dar aquela agitadinha para garantir que todas a amostra está ali em suspensão, né? Depois de passar dos 30 minutos, também a 30 graus, a gente vai remover esse excesso de iodocetamida. E para que a gente tem que remover, né? Porque a gente vai incluir depois uma outra solução. Então, o que tinha que ser absorvido pelo gel dessa solução de iodocetamida já foi. E aí agora faz isso para todas as amostras. Então, a gente vai... Deixa eu ver o que eu estou fazendo. Eu continuo tirando de todas as amostras, muito cuidadosa ela. E aí agora eu vou lavar de novo todas as amostras com ambique, né, bicarbonato de amônio, 50 milimolar, para garantir novamente aquela condição no pH 7 das amostras, né, sempre. E essa lavagem é importante porque ela também vai tirar o excesso de iodocetamida que ficou, né, e tudo mais. Então, eu vou adicionar em todas as amostras, vou dar um vórtexinho, né, para misturar bem. Agitei e tal. E remover esse ambique. Cuidado para não grudar nem um pedacinho de gel numa pipeta você jogar fora. Então, reparem bem que o gel ainda está bem transparente. A gente vai novamente desidratar o gel com acetonitrila e ele vai voltar a ficar completamente branco. Então, essa etapa de desnaturação é importante também, que você vai tirando aquele excesso de água do gel para poder fazer quando você colocar as próximas soluções até antes da tripsina, você vai garantir o máximo de... antes e depois, olha como ficou branquinho. Que o máximo vai ser absorvido, né? Então, beleza. Uma vez que está bem branquinho, vou tirar esse excesso de acetonitrila, né? Tá focando, tá focando. Gente, a blogueira aqui, eu não sirvo essa vida. Eu não foco em nada. Ai, Jesus. Remove toda a acetonitrila, faço para todo mundo, né? Nossa, péssimo de focar, meu pai. Tá. Vai para a próxima.
Você vê todo mundo, acelerei mais o vídeo, tal. E agora a gente vai se preparar para ir para o mais importante, que é reidratar o gel para colocar a solução com tripsina. E aí a mágica realmente vai acontecendo, né? Ainda estou tirando a acetonitrila de todas as amostras. Eu devia ter feito uma quantidade de amostra menor nesse dia. E aí agora eu vou adicionar o tampão de tripsina. O tampão de digestão ele tem tripsina mais Ambic 25 milimolar. E aí, quando eu adicionar esse tampão, o gel volta de branco para completamente hidratado e transparente. E aí, só depois, a gente vai colocar um pouquinho mais de Ambic 25 milimolar sem tripsina para cobrir o gel completamente, certo? Mas a tripsina ela já vai ter sido absorvida pelo gel e ter condições de quebrar aquelas proteínas em peptídeos, ok? Então, eu vou incubar, aqui está 37 graus por 16 horas. 37 graus por quê? Porque não tem ureia. Se fosse com ureia, eu teria colocado só 30 graus. Então, nesse ponto, no dia seguinte, eu vou ter que remover agora os peptídeos do meu gel, né? Porque a proteína já foi digerida a noite toda. Então, eu vou fazer uma retirada, eu vou adicionar... Primeiro, eu vou parar a reação com TFA, porque a tripsina, se eu acidificar a minha solução, a tripsina para de trabalhar. Então, eu vou baixar o pH para próximo de 3, para garantir que a tripsina não vai trabalhar mais. Então, de 7, abaixa para 3. Então, TFA, eu faço um cálculo para ficar final 1%, né, de TFA. E aí, eu vou começar depois a retirada dos peptídeos da minha amostra. Eu vou misturar bem e tal. Uma etapa muito importante. Acho que eu só não filmei eu medindo o pH, mas isso daí tá tudo tranquilo. Vou dar um spin down para recuperar tudo da parede também, para não perder nenhum microlitro de amostra. Rapidinho, só para baixar todo mundo e coletar. Aí eu vou transferindo isso para tubos novos, né? Pego desse tubo e vai para o tubo novo. Isso. Transfere para os tubos novos que estão mais abaixo. Eu fazendo isso para todo mundo. E depois eu vou começar a extrair os peptídeos para o mesmo tubo que eu transferi esses, né? Então, eu vou combinar o excesso do volume que ficou em volta do gel para um tubo novo. Depois eu vou adicionar o tampão de extração de peptídeos e transferir para esse mesmo tubo. Juntar todo o volume, certo? O gel vai continuar sendo usado quando eu tirar esse volume, né? E depois eu uso esse tampão de extração, que tem acetonitrila 40%, né, e TFA 1%. E aí, esse é o tampão de extração. Eu incubo por 15 minutos em temperatura ambiente, no Vortex, né? No Thermomixer, quer dizer. E aí, depois, eu vou remover o sobrenadante. Por quê? Como eu estou extraindo os peptídeos do gel, eles vão ficar no sobrenadante. Então, eu tenho que tirar todo esse sobrenadante de volta do gel e transferir para o mesmo tubo que estava a coleta anterior, né? Tubo novo. E eu faço isso 2 vezes. Eu adiciono em torno de 75 microlitros de tampão de extração, dependendo do quanto de gel tem. Pode ser 100 microlitros para cobrir o gel. Isso, faço 2 vezes essa extração. E aí, basicamente, essa etapa está pronta. O que você vai fazer agora? Como tem acetonitrila, a gente tem que, depois de coletar esses peptídeos, você tem que secar para remover essa acetonitrila toda e fazer o processo de dessalting. O dessalting, eu não coloquei o vídeo aqui, porque acho que é um pouco mais demorado. Mas, basicamente, depois dessa etapa aí de você coletar os peptídeos extraídos, você vai secar para remover toda a acetonitrila. Ela é muito volátil, né? Então, você pode botar no speed vac. E
esses peptídeos secos, você consegue até ver uns pedacinhos esbranquiçados, né, do sal, que aí depois você vai fazer o processo de desalting para remover esses sais e depois secar de novo. E você vai mandar para a facility os peptídeos extraídos sem nada de sal, certo? Alguma dúvida, pessoal? Pois não. Uma ótima pergunta. Ela perguntou por que todo o processamento não foi feito no fluxo, se não corre risco de contaminação. Olha, vai depender de que amostra que você está trabalhando. Então, por exemplo, no meu laboratório, a gente não tem... a gente é um NB1, né? A gente só trabalha com extratos celulares. Se, por exemplo, for de uma amostra de plasma infectada por malária, por exemplo, né? Eu tenho que primeiro inativar... por exemplo, tem amostras de pacientes lá do Acre que podem vir, às vezes, contaminadas por alguma coisa que não foi testado. A gente primeiro inativa isso realmente num laboratório que tenha condições de NB2, NB3, por exemplo, e para o laboratório a gente só traz o extrato celular. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado de contaminação é com a queratina. Então, por isso, esse meu lindo cabelo aqui, gente, se você for no meu laboratório, você não vai vê-lo solto desse jeito brilhoso, lindo, maravilhoso. Eu vou estar com coque ou com uma touca. Eu evito ao máximo que o meu cabelo, eu uso máscara ou luva. A parte da tripsina, eu troco toda hora de luva, porque às vezes a gente tem um péssimo hábito de pegar coisas dentro do armário, ainda de luva. Na parte de proteômica, tudo ali tem que ser utilizado de luva. Pipetas, ponteiras, tudo. Tubo lombar, você não pode pegar nada sem luva, porque contamina tudo. Então, o risco de contaminação é de queratina. Então, jaleco sempre posto, luva, até dulce deixar, máscara e cabelo bem preso para nenhum fiapo contaminar. E mesmo tomando todos esses cuidados, a gente vê queratina lá. Às vezes eu vejo um plasma, uma amostra de plasma, tá lá, queratina. Eu falo, ai meu Deus. Então, a nossa preocupação maior de contaminação é com queratina. Então, novamente, se sua amostra for alguma coisa de contaminante e tudo mais, vírus, assim, sempre garanta de que isso daí está inativado antes de vir para um laboratório que não tem estrutura, não tem autorização, né? No caso nosso, a gente não pode trabalhar com vírus assim ativo, tem que ser tudo inativo, a gente só trabalha com extratos celulares, né? Então, a gente até aberta a colaborações, então se você precisar fazer uma análise, a gente faz colaboração, desde que você explique para a gente qual que é a sua pergunta, quais são os seus tipos de amostra, e a gente vai dar o direcionamento e a gente ajuda a preparar para encaminhar para a facility, tomando todos esses cuidados, né, para evitar contaminação. Mais alguma pergunta? Estou tranquila? Tirei essa dúvida? Tranquilo? Então, aqui, gente, e depois chega no equipamento, o que acontece? Bom, primeiramente, aquele peptídeo que a gente extraiu, ele vai ser, como eu falei, colocado numa solução ácida, né, para ser ionizado. Você vai dar íons para esse peptídeo. Então, o peptídeo, ele estando ionizado, ele vai ser fragmentado. Primeiro, você vai gerar um espectro desses peptídeos, que a gente chama de MS1. O perfil de todos os picos da sua amostra vai estar bem assim, discriminado no primeiro espectro. E aí, esse MS1, a gente vai ter esse pico, cada área do pico, lá na frente, na análise de dados, vai ser usado para quantificar a sua proteína. Então, vamos supor que minha proteína de interesse ela tenha 60 peptídeos. Na primeira etapa de MS1, os 60 peptídeos vão ter informações de intensidade que vão ser usados para quantificar essas proteínas. Mas ele vai dar, tipo assim, quantidade. Ele não vai dizer que proteína que é no primeiro momento. E ele também, se você não disser para o equipamento assim, eu quero que você fragmente, quebre 40 mais intensos picos, ele vai quebrar tudo. E aí vai ser muito difícil de você analisar coisas menos abundantes. Então, geralmente, a gente programa o espectrômetro de massas para ele selecionar os 20 o top 20, os 20 íons mais intensos
para poder fragmentar. Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai ter um filtro, né? Pegou os 20 mais intensos, fragmenta e gera o espectro 2, que é o Mass Spectra, MS2. Esse MS2, ele vai te dar a informação da sequência. Ele vai te dar a massa-carga do peptídeo para você montar o quebra-cabeça depois e identificar a proteína. Então, por isso que é importante você ter no espectrômetro a capacidade dele fragmentar duas vezes, né, o seu íon, para que você tenha quantidade e identificação dessas proteínas, certo? Então, aqui, todas essas duas informações a gente vai utilizar a bioinformática, novamente, para salvar a nossa vida e eu não ter que sequenciar isso no braço, né? Então, aqui, o que a gente vê depois da análise de bioinformática? A gente vê esse lindo heatmap, que é esse gráfico que ele agrupa as amostras mais parecidas do mesmo grupo de um lado e as do outro grupo do outro. Olha que interessante. Essa parte, esse gradiente verde, indica que as proteínas elas estão menos abundantes em uma condição e mais abundantes na outra. Então, quando você tem dois grupos infectado e controle, as proteínas em verde elas podem estar diminuídas, por exemplo, no grupo infectado e aumentadas no grupo controle. A mesma coisa embaixo. Várias proteínas aqui do plasmódio em vermelho, dessas primeiras 3 amostras à esquerda, elas estão aumentadas e, consequentemente, reduzidas no outro grupo. Então, essa análise aqui ela é baseada na quantidade das proteínas, por isso que eu preciso ter MS1 e MS2. MS1 quantifica, para eu ter esse heatmap, e o MS2 vai dar nome aos bois, vai dar nome às proteínas. Ai, meu Deus, 10 minutos, socorro. E também a gente pode fazer análise de ontologia gênica, que é para ver processo biológico, né? A gente pode fazer uma análise de interação de rede, para ver interação proteína-proteína. Então, esse string aqui, ele está agrupando as proteínas associadas à replicação viral, à apoptose, à autofagia, à sinalização intracelular, a uma classificação que não é tão uniforme, você pode ver que as proteínas elas não estão ligadas entre si, e a um receptor de acetilcolina. E o Gene Ontology, essa próxima figura, eu consigo caracterizar os processos biológicos, pegar, por exemplo, você tem 20 proteínas reguladas. Dessas 20 proteínas, 5 podem estar associadas, por exemplo, ao componente celular de superfície celular, superfície de célula. 25 proteínas podem ser do espaço extracelular. Então, fazer Gene Ontology, a gente tem vários programas online gratuitos que podem fazer esse tipo de análise. Mas antes de chegar nessa parte de dados, que eu já estou com o programa corrido, já estou com a análise feita, eu tenho que chegar nessa parte aqui ainda. O que sai do espectrômetro e o que o software me ajuda. Esse primeira figura superior, eu vejo os picos com massa-carga dos íons. E o que o programa me dá? Ele me dá a informação da sequência, em azul e vermelho. Então, ele pega essas informações dos íons e traduz para mim em sequência, que vai ser depois o nome da proteína e quantidade. E eu vou mostrar brevemente aqui um programa muito comum, que é o MaxQuant. Ele identifica e quantifica as proteínas. Tem vários tutoriais na internet. Eu vou mostrar brevemente alguns pontos, né, porque o meu tempo também está acabando e eu falo pra caramba. Mas é importante. O MaxQuant ele é um programa feito para análise quantitativa de proteínas, utilizando dados de espectrometria de massas. Ele foi desenvolvido em 2008 pelo Matthias Mann e Ginger Cox, maravilhoso, lá do Max Planck. E a vantagem dele, ele é gratuito, ele é intuitivo pra caramba e ele é utilizado, você pode fazer com proteínas modificadas, por exemplo, proteínas fosforiladas, ele utiliza, glicosiladas não. Só se for sem o açúcar, enfim. Ou sem marcação, que é o label free. Ele só requer do seu computador que ele seja de 64 bits e tenha uma memória mínima de RAM de 4 GB, porque os arquivos gerados são muito grandes. Então, assim, eu vou mostrar aqui, esse daqui é o design quando você abre o programa. Ele não precisa que você se instale no computador, ele fica numa pastinha que você abre.
Então, você tem que carregar o raw data. O que é o raw data? É o arquivo que sai do equipamento. Ele é pesado, em média 300 gigas, enfim, não. Aí você tem que carregar isso no programa e editar as informações. Então, você tem aquele write template ali, para você dizer para o... Ele vai criar uma pasta chamada combined, e dentro dessa pasta vai ter um arquivo TXT chamado design experimental, design template, né? Então, você vai nessa pasta que ele criou, que geralmente vai estar no mesmo lugar onde seus dados do espectrômetro estão. Essa pasta combined, você abre, e abre esse arquivo que está dentro dela, que é o único arquivo que tem. E aqui você tem que dar nome às bois. Então, por exemplo, essas primeira amostra ali, ela é a amostra do grupo 1.1. Aí eu vou dizer quem é do grupo 1.1, 1.2, 1.3, se eu tiver replicatas. Eu vou discriminar o que é aquela amostra. Para que isso depois vá para o MaxQuant, ele leia esse arquivo e dê o nome aos bois, né? Então, ele vai aqui, ó, todas as amostras do file, elas estão com o nome no experiment, ali, ó, grupo 1.1, grupo 1.2. Então, você tem que primeiro dizer o que é. Outra coisa que você precisa dar para o programa é o banco de dados. Vamos supor que eu tenho amostras humanas. Eu vou no Uniprot, que é a principal plataforma que a gente usa, e eu vou pesquisar Homo sapiens. O banco de dados do Homo sapiens tem 20.371 proteínas revisadas, que já foram confirmadas manualmente. Essas são mais confiáveis, né? Se for do Plasmodium, ele tem proteínas revisadas e não revisadas, porque nem todas foram testadas manualmente, só as expeditas computacionalmente. E aí, esse database, ele vai incluir, o próprio software já tem, um database reverse, que ele vai pegar essa impressão de que a proteína ela é real, mas ela não é. Tudo que está identificado no banco de dados reverse é falso. Então, tudo que está em vermelho ali foi identificado no banco de dados decoy, né? Então, não é uma identificação verdadeira, né? Então, ele vai marcar na planilha para você o que é. O que o programa faz? Ele identifica as proteínas pela sequência. Ele vai pegar a massa-carga de cada íon que estava na sua amostra, jogar contra um banco de dados que tem as informações de todas as massa-cargas, de todos os peptídeos, de todas as proteínas daquele organismo que você disse que é, tipo humano, por exemplo. E aí ele vai falar assim, olha, esse peptídeo em roxo é um peptídeo único da sua proteína. Então, essa proteína, ela tem, só essa proteína tem esse peptídeo. Esse que está em azul, ele é compartilhado entre a proteína 1 e a proteína 2. Então, ele vai dizer para você também se é um peptídeo Razer, ou compartilhado, ou se é um peptídeo único. Para cada proteína na sua planilha, ele vai te mostrar quantos únicos tem, né? E outra informação importante, então, olha que maravilha. Eu tenho várias planilhas que saem do MaxQuant, e eu vou analisar a proteína, né? Protein Groups. Ou eu posso analisar peptídeos se eu quiser ver peptídeos, mas o Protein Groups, ele vai me gerar essa planilha aqui, ó. Primeira coluna é o nome da proteína, a segunda coluna é o número de grupos de proteínas que tem, e a terceira coluna é o número de peptídeos. Foi identificado com um peptídeo só? Com 2? Com 10? Ele vai mostrar. O LFK Intensity é o parâmetro principal de intensidade que a gente usa. Quando vai dizer, então, se a proteína está mais ou menos abundante, é com base nesse parâmetro que a gente analisa. E o MS/MS Count é quantas vezes os espectros daquela proteína foram identificados. 10, 20, 100 vezes. Tem uma proteína aqui que em uma amostra foi identificado 116 espectros. Bastante. Só que teve outras que deu 0. Né? Não foi identificada. Ela foi, às vezes, quantificada, mas ela não tem identificação. Né? E a coluna do reverse vai estar marcada ali. Essas você tem que remover todas, porque é uma falsa identificação. E o potential contaminantes podem ser queratina, pode ser a albumina. A albumina ela é sempre marcada como contaminante, mas como eu trabalho com plasma, eu sei que ela não é um contaminante, mas o programa às vezes marca. E
Outra informação também é a identificação. Quando tem identificação por uma identificação real por espectro, ele sinaliza by MSMS. É só uma informação, enfim. E o que tipo de resultado que eu posso tirar disso? Eu faço uma análise estatística. O grupo do Max Quant fez um software chamado Perseus, que você pode usar para analisar. Então, eu posso montar gráficos para identificar o número total de proteínas e proteínas reguladas. O que são proteínas reguladas? Proteínas que apresentam significância estatística. Então, você tem 2 grupos. Fez um estudo de teste e apresentaram proteínas diferencialmente significantes. Essas são as reguladas. Você pode comparar, fazer uma correlação de dados entre proteômica e dado clínico. Dependendo do seu dado, você pode validar com CBA. Então, esses dados aqui bonitões são do meu artigo, né? CBA, que é uma validação muito importante. Você pode fazer invocando plot para ver distribuição de proteínas significantes. Você pode fazer diagrama de Venn para ver compartilhamento de proteínas entre os grupos. Então, aqui, 12 proteínas foram compartilhadas entre os 3 grupos. Tem proteínas que são exclusivas, aquela condição. Isso tudo é para fazer. O que vai interferir? A sua pergunta. Então, a conclusão que eu chego dessa parte aqui é que a proteômica é uma ferramenta maravilhosa para você fazer análise de proteínas. Dependendo da sua pergunta, dá para você fazer várias coisas. Ver a abundância, a interação, modificação. E qual que é o meu recado da bioinformática nessa ferramenta da proteômica? A bioinformática, ela basicamente facilita a nossa vida, porque ela vai fazer com que a gente consiga processar a amostra no software de uma maneira muito mais confiável e evitando erros manuais, entendeu? Então, eu acho que não tenho certeza, a proteômica sem a bioinformática seria muito mais difícil de trabalhar e talvez não seria tão apaixonante como é hoje. Então, eu gostaria de deixar o meu agradecimento não só à comissão, mas ao meu grupo. Meu contato está ali em cima, veronicafejolisantiago@gmail.com, Verônica Fejoli, no caso, né? @gmail.com. Quem quiser entrar em contato, eu posso passar o contato do meu orientador, a gente está sempre aberto à iniciação científica. O Giuseppe é esse do meio de camisa azul na primeira foto. A Lívia, que fez aquele projeto do olhinho, que está do lado dele, né, a pós-doc do meu laboratório, né, do colaborador do meu Cláudio Marinho, que é meu co-orientador. Então, esse é o meu grupo, né, a gente é bem grande, cada um trabalha com um tipo de organismo, com parasitas diferentes, mas a gente é unido pelo senso comum, que é a proteômica, né? Então, eu gostaria também de deixar agradecimento aos órgãos de fomento, né? Que sem eles a gente não faz pesquisa, ao Cefap por ter processado as amostras, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Eu estou aberta a perguntas, a tudo. Obrigada. Obrigada. Perguntas? Alguma coisa? Ficou caro, gente? Pode perguntar, pode perguntar. Eu queria saber se caso nesse tipo de proteínas que você tem, se você descobrir se um que não tem estrutura por cristalografia, você consegue, por homologia, por alguma outra técnica, com esse tanto de informação que você tem, montar a estrutura dela? Então, por homologia, daria. Talvez você possa usar